Fala pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao trabalho com Contest. O que nós fizemos no último vídeo? A gente criou um provider, tá certo? Criamos esse provider aqui e exportamos valores nele de quem? Do state user e do set user desse state, tá certo? Então nós exportamos uma variável e um comportamento. Aquilo que eu disse para vocês está valendo. Bom, quem vai receber esses valores globais aqui? Isso é que agora nós vamos começar a definir aqui em Navigation, tá certo? Então aqui em Navigation nós vamos criar 4 arquivos. Então vamos começar aqui pelo primeiro arquivo, que vai ser o index.js. Depois do index.js, nós vamos criar um outro arquivo que vai ser routes.js. São as rotas, certo? E depois nós vamos criar as stacks. Quais as stacks que nós vamos criar aqui? Nós vamos criar uma stack para autenticação. Então vai ser out stack.js e nós vamos criar uma stack que vai ser do app, ou seja, aquilo que não é da autenticação vai ser do aplicativo. appstack.js. Beleza? Então criamos esses 4 arquivos aqui em Navigation, que nós desejamos usar esse provider aqui para as nossas screens, certo? Bom, então vamos começar pelo index.js. O que nós vamos colocar aqui dentro, pessoal? Nós vamos fazer uma importação. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos criar um rnfc, que ele já nos deixa mais ou menos com o que nós precisamos. Bom, não vamos precisar dessa importação de baixo. Vamos precisar do React, obviamente, né, pessoal? Então, o React está lá. Como vai se chamar? Aqui até eu quero fazer uma modificação para mostrar para vocês que eu não preciso desse export aqui embaixo, ó. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui em cima o export. Vai ser export default. Então, default, tá certo? E aí, a função que nós vamos exportar. Quem nós vamos exportar aqui? Providers. Então, os nossos providers vão ficar nesse arquivo aqui, pessoal. Tá beleza? Nós vamos exportar os nossos providers. E aí nós vamos criar os nossos providers aqui dentro. Então nós vamos retornar alguma coisa, certo? O que nós vamos retornar aqui, pessoal? Vamos fazer a importação do nosso provider que nós criamos lá, que foi o OutUser. Então, import OutUser já vai trazer ali para nós, ó, provider. From, de onde? De onde que nós vamos trazer? Aquele que nós acabamos de criar. Então, 2 pontos, barra, vamos em contest, barra, só temos ele lá dentro, né? Vai aparecer para nós aqui. Então, mostrando aqui a prova dos nomes, ó, tá certinho, criou o link ali, certo. Bom, então vou retornar aqui o que, pessoal? Nesse index, os meus providers, que vai ser quem? Eu tenho o OutUse Provider, por enquanto, certo? E o que vai ser filho desse meu provider? Tudo que tiver em routes. Então, nós vamos exportar aqui routes, certo? Então, nós vamos exportar as nossas rotas, que tem as nossas stacks de navegação. Então, de routes já vimos que vai ter as nossas stacks. Só que nós explodimos em 4 isso, né? Providers está no index, as nossas rotas vai estar em routes e as nossas stacks vão estar separadas. A de autenticação numa stack e a de aplicativo, que são as demais screens, alunos, cursos, usuários, vão estar em AppStack. Está faltando importar esse routes. Então vamos fazer a importação da routes. Tá bem? Então vamos lá. Import routes, esse componente aqui, from, de onde nós vamos trazer do nosso próprio projeto, ou melhor, da nossa própria pasta. Certo? Então, aqui está ele, ó. Então nós vamos trazer esse componente daqui. Beleza?
Bom, seguindo lá a ideia de que nós vamos separar, né, pessoal, vou deixar uma linha em branco aqui entre o que é da API e o que é do nosso projeto, tá certo? Bom, vamos fixar aqui para ficar o código ok. Beleza? Ficou ok? O que está faltando aqui para nós, pessoal? Está faltando para nós criar esse routes, tá certo? Diz que providers, porque faltou aqui export the full const, né? Se eu vou colocar assim. Mudei para function aqui, pessoal. Fica mais fácil, tá certo? Eu vou tirar aqui a tecla de atalho do vídeo. Bom, então eu exportei como padrão a função providers, beleza? O que eu tenho aqui dentro? Provedores. Então todos os provedores vão ficar alinhados aqui dentro. E o que eu tenho como filho? Routes. E dentro de routes eu vou ter as minhas stacks. Então eu preciso trabalhar routes. Tá bem, pessoal? Então vou trabalhar aqui, pessoal, em routes. Certo? Então, só deixa eu tirar aqui o lixo que fica da tecla de atalho. Então vamos salvar aqui. Beleza? Já deixei aqui a documentação do que nós vamos precisar embaixo, tá, pessoal? Só para vocês verem aqui, ó. Nosso aplicativo ele continua em execução, pessoal. Tá aqui, ó. Eu fiz as modificações e as modificações não deram problema. Se tivessem dado problema, tinha aparecido aqui alguma coisa da Yellow Box, tá certo? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Criar um componente funcional, certo? Então, vamos lá, criar nosso componente funcional. E aí nós vamos fazer aqui agora o ajuste do export. Export default. Como é que vai ser o nome do nosso componente, o mesmo nome do arquivo, routes, tá bem? E o que ele vai ser? Ele vai ser uma função. Então nós vamos colocar aqui function. Então nós temos a nossa função routes, beleza? E esse export default que estava aqui embaixo, ó, podemos tirar. Então é uma outra forma de fazer já a exportação, já criar o componente funcional e já exportar ele como padrão dentro desse arquivo. Obviamente, isso aqui nós não vamos precisar, que veio nesse template do RNFC ali, né, pessoal? Então nós vamos precisar no primeiro momento de React e obviamente não vamos precisar desse view e vamos ter aqui algo do tipo assim, certo? Um retorno aqui com os seus argumentos dentro. Bom, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos começar a trabalhar esse routes, certo? Bom, o que ele vai retornar? Ele vai retornar um navigation container. Então tá ali, o navigation container. Opa, mas para aí, professor, já não tem o navigation container aqui? Tem em app.js, ó. Aqui em app.js a gente tem o navigation container, ó. Então a gente está recriando isso que está aqui em app.js aqui em routes. Quer dizer que todas essas stacks e essas screens aqui vão sair daqui, tá certo, pessoal? Bom, vamos por partes. Eu vou dividir o vídeo em mais de uma parte para ele não ficar muito longo, tá certo? Bom, criei o meu container. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, se tem o user, eu retorno AppStack. Certo? Então é isso que vai acontecer. Se eu não tenho o user, ou seja, se ele ainda não está logado na sessão, eu vou pedir que ele vá para a rota de autenticação. Certo? Então, é isso que vai ter aqui dentro de Navigation Container. Vão ter as nossas stacks, a AppStack e a OutStack. Esses dois arquivinhos que eu criei aqui do lado, ó. Tá certo? AppStack, OutStack. Como eu disse para vocês, o que está em app.js vai sair de lá. Tá certo? Bom, feito isso, pessoal, posso passar o slint aqui para dar uma ajeitada no nosso código. Bom, ele está dizendo que ele não tem o user, que não tem AppStack, que não tem OutStack. Bom, o que eu preciso fazer, né? Preciso fazer importações aqui em cima. Então, usando o padrão, certo? Vamos trazer aqui o AppStack, que é a primeira dependência que nós
vamos precisar. Da onde que ela está? Está no nosso próprio diretório, né? Então, é só pegar ela aqui, appstack, e agora vamos trazer a altstack, certo? Então, a altstack também está aqui no nosso diretório. Vamos colocar aqui. Beleza, agora está faltando o user. De onde que eu vou trazer esse user, pessoal? Vou trazer daqui, ó, do nosso provider, certo? No nosso provider, nós criamos um user aqui com um state. Ah, mas ele está vindo do nada. Não tem problema, pessoal. A gente quer que esse valor seja global no nosso aplicativo. Se ele vai ser global no nosso aplicativo, aqui em Routes nós vamos dar um valor para ele. E eu já vou mostrar na documentação o que é que nós vamos fazer. Tá certo? Então, como é que eu faço essa importação de user, já que eu estou trazendo de um contest? É muito parecido com useStates. Tem uma diferença, ó. Eu uso chaves, certo? Não uso colchetes. Por quê? Porque eu estou fazendo um destruct aqui, certo? Operação de destructing. E eu quero user e eu quero setUser. Justamente o comportamento e a variável que nós estamos exportando aqui embaixo através do atributo value de provider, tá certo? Justamente esses dois são os dois que eu vou usar aqui, certo? Bom, da onde que vem isso? Isso vem de use, é um hook, né? Contest. Então é um hook de contest. Bom, qual o contexto que eu quero usar aqui? Certo? Olha que ele fez a importação aqui do React separado dessa outra importação. Vou dar uma reorganizada aqui, ó. Tá? Ele trouxe o Navigation Container ali. Eu gosto de deixar sempre o React mais acima, né? Vou colocar o Navigation Container aqui embaixo. É de @React Navigation Native, então tá certo. E use contest, pessoal. Esse aqui também eu vou colocar lá para cima, tá? Vou reorganizar meu código aqui, porque a automação da ferramenta colocou dessa forma, mas eu não quero dessa forma. E aí essa importação aqui, obviamente, fica obsoleta. Voltando aqui, pessoal, eu quero usar um contexto. Qual contexto que eu quero usar? Esse contexto aqui, do OutUser Provider. Esse contexto aqui. Então, como é que eu faço essa importação? Então, vamos lá. Import. Opa. Import. O que nós vamos trazer aqui? O nosso contexto. Então, é OutUser Contest. Nós estamos fazendo contexto, não o provedor agora, tá, pessoal? Não o provider. From, de onde que ele está? Ele está aqui em OutUser Provider, né? Então, vamos lá. 2 pontos barra. Vamos aguardar a IDE. Contest. E aí o provider que ele está. Só tem um aqui dentro, né? Então, trouxe ele. Beleza? Vamos ajustar aqui. Só passar o slint que ele faz o ajuste no código para nós. Bom, esse OutUserContest é aqui no hook que eu vou fazer a ligação. Ó. Hook é gancho, né, pessoal? Então, estou fazendo a ligação aqui. Fiz a ligação. Notem que user ele já está usando. Então, esse user aqui é esse user aqui do contest. Ó. Esse user que eu passei como valor aqui quando eu criei o provider. Tá beleza? Bom, então eu tenho ele aqui. O que está faltando aqui? Está faltando eu obter o user, certo? Bom, de onde que eu vou trazer o user? Primeiro eu vou colocar o código, depois eu mostro para vocês. Então vou botar aqui um useEffect. Aqui está ele. UseEffect são 2 argumentos, né, pessoal? É uma função, ou um callback, né? Certo? E o segundo argumento são os colchetes. Posso não ter, posso tê-los e posso tê-lo com o valor que está sendo observado lá dentro. Eu quero na construção, então ele fica assim vazio. Tá, beleza? Bom, está sinalizando que eu não tenho useEffect. Beleza, vamos colocar aqui o useEffect. UseEffect está lá em cima. Então agora, ao construir esse componente, eu vou fazer alguma coisa. Então vamos botar aqui desculpa, o que nós vamos fazer. Então nós vamos ter aqui o quê? Um tratamento de evento. De onde, pessoal? Vem de out,
certo? Esse out vem de onde? Vem do Firebase, porque é quem nós estamos usando para autenticação, certo? Bom, então está faltando uma importação aqui em cima, que é a importação do Firebase. Poxa, a gente já fez isso, né? Se a gente der uma olhada aqui nas screens, ó, com certeza aqui na parte do sign-in, a gente fez uma importação do serviço de autenticação. Aqui está ele, ó. Então a gente precisa dessa importação, pessoal. Vamos copiá-la e vamos colocar aqui em route. Então, vamos colocar aqui em route e aqui, ó, já estamos saindo da nossa padronização, né? Isso vai ficar aqui embaixo e esse use effect aqui foi a própria ferramenta que colocou aqui embaixo. Então só vou tirar porque ele já está lá em cima, eu coloquei lá em React. Certo. Então, tem o out que vem do serviço de autenticação do Firebase, beleza? O que eu vou pegar daqui, pessoal? Eu vou pegar aqui OnOut State Changer, ou seja, quando o estado da autenticação mudar, esse listener vai receber a informação, seja ela para ganhou a sessão ou perdeu a sessão, tá certo? Bom, o que isso aqui recebe como argumento? Uma função, certo? Ou um callback, né? O que vai ser essa função? Ela vai receber aqui o usuário que está autenticado na sessão. Então vamos botar outUser, certo? O usuário que está autenticado na sessão chega nessa função. Então, quando eu me autenticar, quando eu fizer um sign-in, isso aqui vai reagir. Quando ele reagir, ele me entrega o usuário que está na sessão. Tá certo? Bom, ao me entregar esse usuário que está na sessão, eu vou fazer um teste com ele. E aí, nesse teste é o seguinte, se esse usuário está autenticado, ele não é nulo, eu vou dar um set user e vou guardar isso lá no meu contest. Ou seja, vou armazenar ele globalmente no meu aplicativo, certo? E agora, se eu não tiver recebido um valor nele, eu vou dar um set user de novo, só que agora esse user vai ser null, porque ele chegou null. Bom, se eu der out user, teoricamente ele pega null também. Eu só estou garantindo aqui com literal que ele vai pegar null, tá certo, pessoal? Que ele chega ou null ou ele chega com valor. Bom, de onde que eu tirei estas informações, pessoal? Devem estar curiosos com relação a isso. Tirei aqui, ó, da documentação do React Native Firebase, que nós estamos usando no nosso projeto, essa dependência do React Native Firebase, tá certo? Que está dizendo aqui, ó, olha, você pode botar um ouvinte para o estado de autenticação. E basicamente o que ele está fazendo é isso, ó. Ele está criando esse tratador de eventos, depois ele retorna aqui o subscriber dele. Significa o quê? Que é para deixar de ouvir o tratador de evento quando desmonta esse componente. Então está faltando nós botarmos isso ainda no nosso projeto, certo? Então nós fizemos essa primeira parte aqui. Agora está faltando aqui, ao desmontar esse componente, nós vamos dizer, olha, a gente quer desescrever esse listener, ou esse handler. Nesse momento ele está sendo um handler aqui, que é um listener também, tá? A gente quer desescrever ele. Então aqui poderia ser, ao invés de subscribe, unsubscriber, ok? Que aí quando eu desmontar o componente, eu simplesmente digo, olha, destrua esse objeto aqui também, tá certo? Ou melhor, diz para o Firebase que a gente não quer mais receber esse tipo de evento, que é OnOut State Change. Com isso, pessoal, qual é a lógica que está aqui dentro? Toda vez que eu fizer um login, esse método aqui, ou melhor, essa função aqui vai ser disparada. Vai ter uma latência, porque depende da velocidade da internet, tá certo? Vai ser disparada quando eu fizer o login e quando eu fizer o logout. Quando eu fizer o login, o out ele não é nulo, então quando isso aqui não é nulo, eu simplesmente coloco o valor na variável global.
Quando ele é nulo, eu também coloco um valor, só que eu preferi botar o literal do que botar qualquer valor que venha lá do Firebase. Assim eu protejo o meu código, né? Ele vai ser nulo para o meu aplicativo. Então, se eu tenho usuário na sessão, ele tem um valor que veio lá do Firebase, senão ele é nulo para o meu aplicativo. Quando que eu faço isso? Ao montar esse componente routes. Bom, aqui eu criei um navigation container, tá certo? Peguei esse user que está aqui dentro do meu componente e testei. Olha, ele está nulo ou não? Se ele está nulo, eu vou para OutStack, ou seja, eu vou para as screens de login. Se não, eu vou para AppStack. Então quer dizer que eu preciso fazer uma transformação dentro desses dois arquivos aqui, AppStack e OutStack, baseado no que eu tenho hoje em app.js. Toda essa stack aqui, ó, pode ver que é um Navigation Container que eu estou usando. Fechei sem querer ali, pessoal. Vamos abrir aqui de novo. Navigation Container que eu estou usando. E aqui, ó, é um Navigation Container também. Tá certo? É um Navigation Container que eu estou usando também. Então, vou salvar aqui meu projeto. Se está tudo funcionando, meu aplicativo continua na tela. Ó. Não fiz nada de errado. Certo? Nesse vídeo era isso, pessoal. No próximo vídeo, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar as screens para cá, certo? E vou organizar como eu botei essa lógica aqui dentro desse meu routes. Tá certo? Até o próximo vídeo, pessoal.